Jesus, é para você. Livro do profeta Jonas. Capítulo de número 1. O verso é o de número 2. Jonas capítulo 1, verso 2. Se você nunca leu esse livro, ele é pequenininho, de apenas 4 capítulos. Vale a pena, 10, 20 minutinhos, no máximo, você lê o livro com facilidade. Verso 2. Levanta-te, deixa eu ficar aqui. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por tua palavra, por tudo aquilo que o Senhor tem feito até aqui, nesta noite. O Senhor moveu corações para te adorar em louvores, moveu corações para te adorar com recursos financeiros. Cremos que o Senhor curou nesta noite e agora o Senhor vai continuar falando conosco. Pelo poder do nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Amém. Bom, eu quero ressaltar hoje rapidamente o relacionamento desse profeta com Deus e as coisas que Deus vai fazer através deste homem, mudando este homem de lugar. Em alguns momentos até parece que o Jonas está tomando algumas decisões erradas, mas nós vamos ver como Deus faz para desempenhar seu desejo, sua vontade, e como Jonas vai mudando de ambiente, e para onde ele vai, Deus vai fazendo coisas no ambiente, mas vai também moldando o seu profeta. O verso que nós lemos define um nível altíssimo de intimidade entre Jonas e Deus. O pobre mortal Jonas, limitado como todos nós, ferido por circunstâncias da vida, é capaz de ouvir a voz de Deus. O texto diz que o Senhor conversou com Jonas, dizendo para ele: levanta-te, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clame contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Note que na ótica de Deus, Nínive está com um estilo de vida que não o agrada. A forma como os ninivitas estão vivendo não agradam a Deus. Eles são maus. E pela maldade cujas quais eles estão inseridos, eles estão perdidos, longe do Senhor. Então Deus tem um projeto de salvar aquele povo. Por isso que a mensagem não vai a favor, ela vai contrária. O propósito da mensagem que Deus está orientando Jonas a levar até Nínive é uma mensagem de oposição ao estilo de vida, aos atos, à maneira de viver. O que Jonas vai levar aos ninivitas é uma mensagem que diz: o que vocês estão fazendo não é certo. Vocês precisam, certo? Rever a rota de vocês, a forma de vocês viverem, porque dessa forma vocês estão perdidos. Essa é a ótica de Deus. Na ótica de Deus, os ninivitas não estão vivendo bem. Mas olha o alinhamento do profeta com Deus. Na ótica do profeta, Nínive também não merece. O profeta é capaz de concordar com Deus
que o estilo de vida realmente não é bom, não é adequado. Alguns defendem alguns motivos, algumas razões pelas quais Jonas não gostaria de estar ali, quer por medo, quer por ter sofrido danos, certo? Em sua casa e a sua família, por ataques dos ninivitas. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que há um alinhamento entre a mente de Deus e a mente do profeta. Deus olha para o povo e diz que o povo está vivendo um estilo de vida incorreto. Jonas enxerga do mesmo jeito. Então eles estão alinhados. Há uma proximidade entre o profeta e entre Deus, entre a mente do profeta e a mente de Deus. Só que a mente de Deus deseja salvar o pecador. Deus quer resgatar os ninivitas, quer levar uma palavra de confronto para eles, para que eles se alinhem. E aí, o relacionamento entre Deus e o profeta começa a enfrentar dificuldades. Porque nessa parte o profeta pensa diferente de Deus. Agora, aquele homem que tem intimidade com Deus, certo? E que ouve a voz do Senhor, que recebe orientações diretas de Deus, que pensa como Deus em algumas ocasiões, agora já não está pensando como Deus. Agora ele discorda de que isso que Deus está mandando ele fazer está certo. Nem sempre nós vamos concordar com o que Deus quer que façamos. É muito bom quando isso acontece, quando há um alinhamento, quando temos a certeza. Mas quando Deus começa a dizer para você continuar com o marido, que você planeja largar, que você precisa resgatar um amor que você já deu por falido. Quando as orientações começam a entrar num desalinhamento, as coisas começam a enfrentar problemas. Quando Jonas recebe essa orientação, o verso 3 diz que ele se levanta para fugir da presença de Deus. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Presta atenção agora, porque o profeta está fora de rota. Era para estar indo a Nínive e ele desce ao porto marítimo de Jope. Sua proposta é ir para a Espanha, para Tarsis. Ele então compra uma passagem e entra no barco e vai fazer a viagem. Bom, ele está desobedecendo a Deus, mas ele é servo de um Deus que quer salvar. Jonas não está onde Deus gostaria que ele estivesse, entre aspas. Por quê? Porque Jonas está num ambiente onde tem pecador. E onde tem pecador, Deus quer manifestar a salvação. Posso ouvir um amém? Isso. Por que é que na sua casa tem gente que precisa conhecer o Senhor e você conheceu primeiro? Por que é que no seu bairro, no seu clube, onde quer que seja, certo? Tem alguém com um comportamento como o dos ninivitas. Um comportamento reprovável. Um comportamento que precisa de confronto. Mas um comportamento que precisa, certo? Que é reprovável, que precisa de confronto, mas que precisa ser feito com o propósito de salvação e não de destruição. A mente do profeta vai precisar mudar, mas vai levar um pouco mais de tempo, porque às vezes mudar um crente é mais difícil do que mudar um descrente, um novo convertido. E nós vamos olhar agora. A história eu acredito que a maioria conhece. Jonas compra uma passagem, entra num barco,
desce ao porão, vai dormir e a tempestade vem. Ela começa a arremessar o barco e comprometer a integridade de toda a estrutura. O mestre do navio, o capitão, ele é responsável por tudo, certo? Pela embarcação, por tripulação, por passageiro, por carga. Ele começa a tomar algumas decisões para salvar o barco. Ele quer salvar o barco. Deus quer salvar as pessoas que estão no barco. É isso. Nós temos ali duas preocupações com salvação. Novamente nós temos um homem, o capitão do navio, o responsável, querendo salvar sua propriedade. O que ele quer salvar é sua embarcação. Ele quer salvar também toda a mercadoria que ele transporta. E obviamente quer salvar as pessoas de não morrerem afogadas. Mas há alguém nessa ocasião que está querendo salvar as pessoas. Não simplesmente de morrer afogado, mas de perderem, a oportunidade de estar novamente um dia com Deus em glória. Então, o problema está inserido. Jonas está dentro do barco, a tempestade veio, localizam Jonas e alguém pergunta a ele: quem você é? Identifique-se. De que povo? De onde você está vindo? Que Deus você serve? E Jonas então narra sua experiência do verso 2. Eu estava no local, Deus falou comigo que eu deveria ir para Nínive, mas eu fugi e vim para cá, comprei para fugir, Comprei essa passagem para fugir da presença de Deus. Antes um pouquinho disso acontecer, coloca o verso 5, por favor. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus. Note que a palavra Deus está com letra minúscula, o que descreve que cada um estava clamando aquilo que acreditava que era um Deus para eles. Tá certo? A tempestade está acontecendo e eles começam a clamar cada um ao seu Deus, usando estratégias, Quando o capitão viu que não daria para salvar tudo, vamos salvar pelo menos a embarcação e as vidas. Vamos criar mais flutuabilidade, deixando o barco mais leve. Jogam fora a carga. Tá certo. Cada um clama ao seu. Jonas então conta a sua história. Tá certo? E o verso 14. Põe o 14. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos que não pereçamos por causa da vida deste homem. Preste atenção que agora, aqueles que clamavam no verso 5, cada um ao seu Deus, estão em unidade clamando cada um ao Senhor, ao Deus de Jonas. Quando eles viram o que Deus de Jonas era capaz de fazer com um homem, a força que era capaz de tratar um desobediente, desalinhado com ele, eles deixam o verso 5, vão para o verso 14, cada um agora clamando ao Senhor. Então note que há um movimento dentro daquele barco, que o verso 16 põe para a gente, por favor. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Bom, agora está resolvido. O problema está resolvido. Certo? Temeram ao Senhor, fizeram votos ao Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor, e agora aquele barco sabe
quem é o Deus verdadeiro, então está na hora de tirar Jonas de lá. A missão acabou. Deus salvou as pessoas que queriam. O barco está salvo, está tudo certinho, todo mundo lá dentro sabe que ele é Deus. Então a missão de Jonas havia terminado, certo? Então ele é lançado fora do navio. Isso precede um pouquinho o texto que eu estou dizendo, mas eu estou só te mostrando o que está acontecendo. Por que Jonas foi lançado do navio para fora? Porque a missão dele dentro do navio acabou. E quando a missão acaba, está na hora de ir embora. Está na hora de descobrir qual é a próxima missão. O que Deus tem agora para fazer através de mim. Eu preciso estar pronto para os novos ciclos da minha vida, onde um encerra e onde outro começa. Então acabou. Então Jonas é jogado para fora do mar, ou para fora do barco. E o verso 17 deparou-se, que tradução ruim é essa, hein? Eu vou ficar com a minha, pode tirar daí, por favor. Depois troca. Certo? Mudou? O Senhor ordenou um grande peixe que engolisse o Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do... Presta atenção. Assim que jogou Jonas fora do barco, o texto diz que o mar se acalmou. Então a situação de quem estava no barco ficou tranquila, sim ou não? Mas a de Jonas não. O mar ficou calmo para o barco e ficou calmo para Jonas. Por quê? Porque o processo foi cumprido no barco, mas ainda não foi em Jonas. Então Deus facilitou a vida dos que estão no barco e já descobriram, e já aconteceu o que Deus queria, mas Jonas ainda precisa aprender uma lição. Então a história continua. Quanto mais rápido você aprende, mais rápido, né, as coisas costumam se tornar mais leves. Mas o verso seguinte, coloca para mim. O verso 1 do capítulo 2. Então, do ventre do peixe, orou ao seu, presta atenção, está lá no peixe agora. Pastor, como é que isso é possível? Bom, olha gente, não sei se você vê documentário, mas de um peixe hoje é comprovado cientificamente que tem como engolir um ser humano. Como esse ser humano ficaria vivo lá dentro? Aí é Deus. Mas engolir, você viu esse dia o cara no Chile? Engoliu com caiaque e tudo. Viu? Certo? Mas graças a Deus devolveu. O cara, achei até que era Jonas. Certo? Mas estava de caiaque. Eu falei, né, não. Tá certo. Mas presta atenção. Agora, lá do ventre do peixe, o Jonas vai orar ao Senhor. Ele vai clamar ao Senhor. E a oração que ele faz é algo sensacional. Vamos lá. Na minha angústia, clamei ao... Isso. Lembra desse texto? Alguém lembra dele? Na verdade, ele não está orando, ele está recitando o Salmo 120. Na minha angústia, eu clamei ao Senhor. Lembra? Falando da alma dele. Livra-me, Senhor, da língua enganosa. Que será dado à língua enganosa? Brasas vivas de zimbros, setas, né? Todo o texto do Salmo 120. Ele está clamando e dizendo, na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Ele está recitando o Salmo 120, agora em sua oração. Mas, no verso 9, 2:9, me ajuda aí, irmão. Esse computador nosso, só a graça do Eterno.
mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei o que votei, ao Senhor pertence. Preste atenção, olha a conversa que ele está tendo com Deus. O que Deus está querendo com tudo aquilo? Salvar Nínive, certo? Ele queria? Não. Então ele foge e entra no barco e Deus diz, então tá bom, vou te usar para salvar essa turma que está no barco. Salvou a turma que está no barco? Então sai do barco e vai. Agora está no ventre do peixe. Aí ele diz, Senhor, né? Ou na minha angústia clamei ao Senhor. E agora ele ora a Deus e diz o quê? O que eu votei pagarei, porque a salvação pertence ao... Então tá bom o que ele está dizendo. Eu vou, tá certo. Se a missão terminou, ele vai cumprir. Porque você lembra de Jó 42:2, lembra? Porque os teus planos não podem ser frustrados. Então Deus vai cumprir o seu propósito, porque Ele é soberano. E é assim que funciona. Ele diz, a salvação pertence ao Senhor e eu vou para Nínive. Então está na hora de fazer o quê? Sair do peixe. Porque a missão no peixe já se cumpriu. A missão no peixe era convencer o profeta de que do que Deus queria fazer e que ele iria ser usado como instrumento. Jonas disse, o que eu votei pagarei. E eu sei, tá bom, a salvação pertence ao Senhor. Eu não gostaria de ir lá. Mas um servo de Deus não faz o que quer, faz o que é preciso. Posso ouvir um amém da igreja? Isso. Tá certo? Ele faz o que é preciso. Então entendeu, está na hora de sair do peixe. E agora nós vamos para o capítulo 3, verso 3. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la, certo? Quando a Bíblia fala percorreu a distância de um sábado, é 1.400 metros, certo? Por guardar o sábado, eles não andavam mais de 1.400 metros. Mas a caminhada de um dia, só para você entender isso, era aproximadamente entre 25 a 32 quilômetros. Vamos pegar por baixo, 25, certo? Nínive era uma cidade mais ou menos do tamanho daqui a Mangaratiba, talvez. Daqui até o Recreio dá 60 quilômetros de Xerém ao Recreio dos Bandeirantes. Então, para andar 3 dias, andando 25 por dia, que era normalmente o que eles faziam, era uma cidade muito grande, até para a gente mensurar aqui. Mas agora ele está onde Deus mandou. E ele prega naquela cidade, e toda a cidade, até o rei da cidade, se arrepende, demonstra arrependimento, tá certo? E a missão está cumprida. Quando isso acontece, a missão cumpriu. Se cumpriu, está na hora de sair. Missão cumprida, capítulo 4, verso 5. Preste atenção. Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, um abrigo, e repousou debaixo dela à sombra, a ver o que aconteceria à cidade. Olhe bem, ele tem um prazo, depois você lê. A cidade estava para ser destruída. Agora o povo se arrepende, a missão dele acabou, então não faz mais sentido
ele continuar ali. O problema é que Jonas não gosta do resultado. E ele vai conversar com Deus. Note que eles continuam com o relacionamento. Jonas não está afastando do Senhor porque não concorda com isso, porque não concorda com aquilo, porque Deus mandou a fazer isso, porque eu sou a favor de dízimo, eu sou a favor disso, eu sou a favor daquilo outro, porque o outro pecou, porque o outro caiu, porque o outro... Pessoas que se separam num relacionamento por coisas tão pequenas, é porque o nível de relacionamento é extremamente raso. E não dá para manter um relacionamento profundo com pessoas rasas. A turma aqui de Xerém sabe, a gente tomava banho de rio junto. Havia uma regrinha básica, certo? A primeira coisa que se faz num ambiente para mergulho é descobrir a profundidade do local. Você não chega numa piscina e mergulha. Você chega e descobre qual é a profundidade da piscina. E a profundidade da piscina diz a você qual é a forma que você vai lidar nela. É assim que funciona. Quem sabe nadar não pode entrar neste local. Por quê? Porque ali a piscina não dá pé. Ela é funda demais. E onde é mais raso? Onde é mais raso, não pule de ponta, pule em pé. É assim que funciona. Quando nós tomávamos banho, era assim. Chegou num poço novo onde ninguém nunca tomou banho, nenhum dos meninos mergulhava. Não sabia se tinha uma pedra. E mais, mesmo que o poço fosse conhecido nessa época que era agora, que era a época dos temporais, certo? Aquela chuva, volta e meia, o que acontecia? Troncos se deslocavam. E se o poço era novo, mas uma tempestade aconteceu recentemente, nenhum dos meninos entrava nem no lugar que já conhecia da mesma forma, e sim com muito mais cuidado. E eu não estou falando de tomar banho e de mergulhar. Eu estou falando de relacionamento. Note que mais uma vez fica conflitante. Mais uma vez o profeta não está bem. Ele não está entendendo. Então ele começa a reclamar com Deus. Eu sabia que o Senhor ia perdoar esse povo. Eu sabia, por isso é que eu não queria vir aqui. E aí Deus precisa novamente. Já salvou a turma do barco, já salvou a turma de Nínive, só precisa educar seu profeta. Fazer com que ele entenda que há um propósito maior, que suas perdas particulares não podem mudar a sua ótica a respeito de Deus. Então, a história precisa continuar. Capítulo 4, verso 6. Então, fez o Senhor Deus crescer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Olha só, ele tinha quase desmaiado por causa do calor. Então ele busca um abrigo, como nós vimos, mais uma planta, certo? Uma trepadeira. Ela vai rapidamente, milagrosamente, certo? Num período muito rápido, cobrir todo o ambiente. E o Jonas descobre que aquilo é um milagre e que Deus continua com ele, mesmo eles não estando tão alinhados assim. Ele está feliz, certo? Porque a planta, verso 7, mas Deus no dia seguinte, na manhã, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta secou. Agora o Jonas ficou bravo. Note que hora ele está feliz, hora ele está bravo, hora ele está afim, hora ele não está. Está lembrando de alguém? Deu para lembrar? Tem hora que as coisas estão boas, tem hora que não estão, tem hora que a notícia é favorável, tem hora que não quer, tem hora que você vai para o céu, tem hora que você fala que o inferno talvez seja melhor. Tem hora que... Você consegue entender? Agora, a felicidade de um dia vira tristeza no outro, porque a planta morreu. Ai, Jonas. Deus vai conversar com ele, porque Deus quer mostrar para ele que ele está preocupado com a morte de uma planta, mas não se preocupa com a morte de vidas.
Então, põe aí o verso seguinte. E descendo o sol, Deus mandou um vento que bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si dizendo que melhor é do que. Aí quem é que vem? O terapeuta. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Note que ele está nervosinho conversando com Deus. E aí Deus falou: você tem compaixão da planta que não custou seu trabalho. Ele falou: quem criou a planta fui eu, então quem mata a planta sou eu, o qual não fizeste crescer, e numa noite. Isso parece um texto do Novo Testamento. Lembra quando Deus falando sobre a glória de Salomão? Os lírios do campo que hoje e amanhã, certo? Olha só, numa noite nasceu e numa noite pereceu. Verso 11. Não hei eu de ter compaixão de uma grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Vamos lá? Foi porque o texto acabou. Fiquei empolgado. Deixa eu pegar o meu fechamento. Preste atenção o que Deus está dizendo para ele. Olha só que coisa extraordinária. Fala, cara, você está preocupado com a planta? E não está preocupado com as pessoas? Você ficou triste porque eu salvei uma cidade. Olha só. E agora? Você está triste porque uma planta morreu? Eu acho muito legal como a história termina. Porque provavelmente Deus e Jonas tiveram outros embates, outras histórias que não bateu, outros momentos que Jonas não entendeu. Mas o relacionamento entre Jonas e Deus não terminou porque ele não entendeu. Não terminou porque o desfecho não foi o que ele gostaria que fosse. Jonas entendeu que por onde ele passava, o propósito era o mesmo: salvar pessoas. Aqui na igreja o propósito é salvar as pessoas. Você vai sair daqui, vai fazer um lanche, vai tomar um sorvete, vai fazer alguma coisa ali fora, o propósito é salvar pessoas. As pessoas que estão lá no estacionamento, estão trabalhando, não é guardando carros, é salvando pessoas. As pessoas que estão ali na recepção, elas não estão segurando uma placa, não. O que elas estão fazendo? Elas estão salvando pessoas. O pessoal que está aqui cantando e ministrando, o que eles estão fazendo? Salvando pessoas, salvando pessoas, salvando pessoas. Já já o culto termina. Para onde nós vamos? Para outro lugar. Talvez o barco, talvez Nínive, eu não sei. Mas onde estivermos, na escola, no trabalho, no clube, na vizinhança, o que nós devemos estar fazendo? Salvando pessoas. Levando pessoas a conhecerem ao Deus que você conhece. Quem são essas pessoas? Todas elas. As que você gosta e as que você não gosta. As que você acha que merece e as que você acha que não merece. A salvação é para todos. Seja essa pessoa um estereotipo do cujo qual você se agrada ou você concorda, esteja ela vestida do jeito que estiver, se ela está sóbria, se ela está dopada, se elas mantêm relacionamentos heterossexuais ou homoafetivos, se elas são de direita
ou de esquerda, se são políticos ou empresários. Qual é a diferença que isso faz para você, Jonas? Talvez muita. Para Deus, nenhuma. Desde que uma mensagem de confronto seja lançada, desde que um arrependimento venha a ser trazido pelo mover do Espírito Santo, desde que uma conversão se estabeleça e desde que as crises vividas nesse processo não nos afastem de Deus. Essa ausência nossa de entendimento da totalidade, que faz com que eu não queira que aconteça assim, eu não concordo com aquilo, reclamo de uma coisa, mas tolero outra, certo? Como diz a Bíblia, eu vou coar um mosquito e vou engolir um camelo, deixo passar algo grande, mas vou apontar defeitos pequenos. O processo é salvar pessoas. E quem ele vai usar? Eu e você. Porque Jonas, ele não está mais aqui. Nínive também não. Aqui é Mantiqueira, Xerém, Santa Cruz da Serra, Figueira, Saracuruna. Aqui é Duque de Caxias, é Nova Iguaçu. Aqui é o Rio de Janeiro. É assim que funciona. São as pessoas que precisam ser alcançadas. Assim que eu cheguei na igreja, hoje, uma menina me chamou: pastor, eu preciso falar com o senhor. E é particular, estava quase para terminar o culto, para começar o culto. Eu falei: pode ser aqui? Ela falou: pode. Ela me levou no cantinho e disse: eu preciso falar com o senhor, porque no último culto eu aceitei Jesus, mas não fui lá na frente. O senhor pode orar por mim, porque eu estou recebendo Jesus. E alguém recebeu Jesus antes do culto começar, porque Deus é quem salva. Então eu não sei o que você veio fazer hoje aqui. Talvez só ouvir uma palavra. Nem todo mundo encontrou Jesus no mesmo dia. Mas talvez você tenha sido trazido hoje aqui, porque esse é o barco, eu sou o Jonas. E talvez hoje você faça parte da tripulação. Talvez você hoje seja um passageiro. Talvez hoje para você não seja Nínive, ou não seja o barco, seja Nínive, e você seja um ninivita. Que Deus usou o louvor, a oferta, a palavra para alcançar você.